Olá pessoal, vamos corrigir e comentar agora a questão número 4, cobrada na prova da UBMEP 2021, segunda fase nível 3. Os assuntos que foram cobrados nessa questão foram geometria associada à função, especificamente geometria sólida, com volume de prisma e também função quadrática. Dando continuidade à resolução e comentário da prova da UBMEP 2021, segunda fase, questão número 4 do nível 3. Antes de iniciar essa questão, gostaria de agradecer em especial dois alunos, Gabriel Aliança e também a Sara Kathleen. A Sara Kathleen é aluna minha de uma turma do PIC, na unidade Betim. Então gostaria de agradecê-los por terem informado as imagens. Compilei essa questão de acordo com as informações também de outros alunos e a gente chegou na seguinte questão. Lembrando que a prova oficial ainda será publicada no site da UBMEP, então aqui gostaria que, se acontecesse alguma divergência de informação de dados, você possa comparar depois quando a prova oficial tiver sido publicada. Perfeito? Então trata-se de uma lata que está inclinada com ângulo de 45 graus com solo. Essa lata ela não tem tampa para que a gente possa inserir um líquido nela, então não tem tampa na parte superior. As dimensões são 20, no caso aqui da altura desse prisma de base quadrada, e as dimensões aqui na base 10 centímetros por 10 centímetros. Conforme mencionado, um líquido será colocado na lata até a altura H, em relação ao plano horizontal. O que foi solicitado na letra A? Bem tranquilo, a letra A pede o volume total da lata. Então, para calcular o volume da lata, nós não precisamos, calcular qualquer tipo de relação com a altura em relação ao solo. Basta a gente poder retornar esse prisma para a posição normal dele, de equilíbrio, e aí você vai calcular o volume desse prisma normal, calculando a área da base e multiplicando pela altura. Basicamente, o volume da lata será esse. Então, o volume da lata vai ser a área da base vezes a altura. Como a base é um quadrado, de lado 10, então 10 vezes 10, 100 centímetros quadrados. Então 100 vezes a altura, cuidado, não é a altura em relação ao solo, é a altura aqui do próprio prisma se ele estiver na posição original, de equilíbrio na forma vertical, ou seja, 20 centímetros. Portanto, o volume da lata é 20 com mais 2 zeros do 100, 2.000 centímetros cúbicos. Esse, portanto, o resultado para a letra A. Ok? Muito bem. Letra B. Explique por que a altura máxima atingida pelo líquido é 10 raiz de 2 centímetros e determine o volume de líquido quando essa altura é atingida. Fiz aqui dois desenhos ilustrativos no plano. Obviamente nós temos aqui essa parte, vamos pensar na aresta desse prisma que está aqui na parte dos fundos da tela, é a aresta que está apoiada no solo, formando um ângulo de 45 graus. À medida que o líquido vai caindo, preenchendo esse prisma, essa altura vai aumentando, até chegar nessa altura máxima, aqui o líquido começa a transbordar se realmente for acrescentando mais água. Então, para explicar que aquela altura é 10 raiz de 2, basta a gente fechar aqui esse triângulo retângulo isósceles. Veja, temos aqui a altura, temos essa medida também, e essa medida já é conhecida. Essa medida vale 20 centímetros. Aqui 90 graus. Como aqui é 45, obviamente aqui também é 45 graus. A gente pode pensar aqui em 3 situações para descobrir esse H. Uma delas, aplicando o teorema de Pitágoras. Lembrando, se o triângulo aqui é isósceles, aqui também é H, porque os ângulos da base são iguais. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente encontra esse H. Lembrando que aqui é 20 por conta da altura do prisma, só que ele está de forma inclinada. Muito bem, então 20 ao quadrado, 400, é igual a H ao quadrado
mais h ao quadrado. Ou seja, 2h ao quadrado é 400. 2h ao quadrado sendo 400. H ao quadrado vai ser 400 dividido por 2, que é 200. Nós podemos pensar no 200 como sendo 100 vezes 2, ou 2 vezes 100. Como a gente quer o valor positivo, já que h é um segmento, é mais ou menos, mas eu quero o positivo, h é raiz de 100 vezes 2. E aí a gente mostra que h é raiz de 100 é 10 vezes raiz de 2 centímetros. Qual seria a outra forma de mostrar que esse h vale 10 raiz de 2 centímetros? A outra forma é a gente aplicando as relações trigonométricas, ou seno ou cosseno. Então, uma outra forma seria o seno de 45. Vai ser o cateto oposto h dividido pela hipotenusa 20. Seria uma outra forma. Como o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, basta passar o 20 multiplicando. 20 vezes raiz de 2 sobre 2 dá 10 raiz de 2. Uma outra forma que a gente poderia também calcular é aplicando a diagonal de um quadrado, que é L vezes raiz de 2. A diagonal aqui é 20 e o lado é h. Substituindo, passo raiz de 2 dividindo, racionaliza, vai chegar em 10 raiz de 2 centímetros. Então, essa ilustração no plano fica mais fácil a visualização para o h. Agora, para o volume, a gente vai realmente ter que olhar em 3 dimensões. Então, para o volume, o que a gente vai propor? Na verdade, nós precisamos também olhar para a parte bidimensional, em 2 dimensões, para facilitar o cálculo. Mas qual vai ser o volume quando a altura máxima for atingida? Quando essa altura for atingida, máxima, aqui é o limite onde o líquido começa a cair, caso a gente aumente essa situação. Então, eu vou tentar desenhar aqui, de azul, a parte que está limitando esse líquido. Então, aqui eu tenho essas medidas. Essas arestas, elas são realmente o limite do líquido. A parte pontilhada eu vou deixar para facilitar. Então, o líquido está daqui para baixo. Veja que agora a gente tem um trapézio retângulo do lado, vamos dizer, lateral. Então nós vamos calcular esse prisma. É um prisma cuja base é um trapézio retângulo e a altura desse prisma vai ser 10. Então ele está deitado. A base dele, que é um trapézio, não está apoiada ao solo. Então a gente vai calcular esse volume calculando essa área desse trapézio, que é a área da base, multiplicada pela profundidade aqui, que é a altura. Lembrando que é um trapézio retângulo. O que a gente precisa calcular? Aqui nós já sabemos que é 20. Essa medida é a altura do prisma, 20. Aqui também é 20. Então já temos essa medida 20, que é a base maior do trapézio. Só não temos aqui a base menor. A altura do trapézio é 10. Aí a gente, calculando essa medida, a gente vai calcular essa área da base. E aí eu tenho a área da base. Qual vai ser a altura desse prisma? Altura 10 centímetros. Não tem relação nenhuma com essas alturas que estão aqui nessa parte inclinada. Então a área da base vezes a profundidade, que a gente vai chamar de altura. Muito bem. Vamos para o desenho bidimensional. Então aqui é o momento onde acontece a altura máxima. Eu vou traçar aqui essa medida, que ela é paralela ao solo, e a gente está interessado em descobrir essa medida. Olha só, nós sabemos aqui que esse ângulo é 45, então obviamente aqui também 45. Se aqui é 10 raiz de 2, veja, vou desenhar de vermelho para facilitar esse nosso entendimento. Se aqui é 10 raiz de 2, como o triângulo
ele é retângulo isósceles, aqui também é 10 raiz de 2. Então vamos escrever isso. Aqui é 10 raiz de 2. Talvez eu nem necessite. E aqui é 20. Então, novamente, vamos traçar aqui de vermelho. Essa medida é 20. Eu preciso calcular essa parte. O que a gente vai fazer? Vou pontilhar até aqui, para a gente pensar o seguinte: se aqui essa medida vale 10, transportando para cá, não precisava pontilhar, aqui também vale 10. Então, o que a gente pode agora pensar? Se aqui é 45, o líquido ele fica paralelo ao solo, significa que aqui também é 45, porque aqui é 90 graus. Se é 90 graus, 45 mais 45. Aqui também 90 graus e aqui 45. Conclusão, vou fazer de verde para facilitar ali essa situação. Essa medida também tem que valer 10, porque aqui temos um triângulo isósceles. Aqui vale 10, aqui também vale 10. E aí sobra 10 para cá e 10 para cá. Ou seja, esse é o ponto médio. Então 10, 10, aqui vale 10, e lá em cima vale 10. Com isso a gente pode retornar para o volume desse prisma de base, que é um trapézio retângulo, aqui 10 centímetros. Vamos calcular essa área da base. Primeiramente, a área da base vai ser base maior 20, mais base menor 10, vezes a altura. Cuidado, a altura do trapézio, vezes 10 sobre 2. Então, essa área da base vai ser, simplificando 10 com 2 é 5, e aí temos que 5 vezes 30, 150 centímetros quadrados. Essa vai ser a área da base. Agora a gente multiplica pela altura, que é a profundidade, para calcular o volume desse sólido. Então o volume desse líquido vai ser a área da base multiplicado pela altura. Então é 150 vezes 10. E aí temos que o volume do líquido vai ser igual a 1.500 centímetros cúbicos. Com isso a gente finaliza a letra B. Uma outra forma de calcular esse volume do líquido seria calcular o complemento. Veja só, nós poderíamos também calcular aqui, já sabemos que aqui é 10, aqui é 10, e aí a gente pode, por exemplo, calcular aqui 90 graus, aqui sendo 10 e aqui sendo 10, e a profundidade também é 10. Se a gente já tem da letra A, que o volume da lata toda é 2.000, se a gente calcular esse volume aqui, obviamente calculando a área da base, que é um triângulo retângulo isósceles, vezes a profundidade, que no caso é a altura desse prisma 10, a gente vai ter que encontrar de fato 500. E por que 500? Porque o volume da lata é 2.000, retiro esses 500, o resultado do volume do líquido é 1.500. Então, 10 vezes 10, 100 dividido por 2, 50. Então, 50 centímetros quadrados vai ser a área da base. E a altura, 10. 50 vezes 10, esse volume que eu não quero é 500 centímetros cúbicos. Talvez uma maneira até mais rápida, mas de qualquer forma a gente precisou passar por essa situação para calcular essa medida 10. Está aí então o volume do líquido, 1.500 centímetros quadrados. Já calculamos então a letra B, como a altura é 10 raiz de 2 centímetros. Já explicamos através do cálculo ali do Pitágoras ou da relação trigonométrica seno, poderíamos também usar cosseno ou a fórmula do diagonal. E aqui o volume do líquido, ok? Por fim, a letra C, construir o gráfico V
em centímetros cúbicos por H em centímetro. Foi dada essa escala, né, no caso de H de 0 até 10 raiz de 2, passando por H igual a raiz de 2, 2 raiz de 2, 3 raiz de 2 e assim sucessivamente. E para o volume 250, 500, 700, 1000. Então essa foi considerada também pelos alunos uma alternativa, letra C, que trouxe um pouco de dificuldade. Por quê? Porque a gente vai ter que separar em dois casos. E por que essa separação? Olha só, nós temos que existe uma forma que a água vai subindo e ela vai organizando aqui dentro desse prisma até atingir esse limite. E quando atinge essa aresta, a partir daí, esse crescimento do líquido começa a ficar constante, vamos dizer, esse incremento do líquido. Mas até fechar aqui, há uma dificuldade para criar uma camada de água. E é isso que a gente vai mostrar através daquela situação. Então veja só. À medida que a água vai preenchendo aqui, chega um momento onde ela vai estar aqui, né? Como eu estou pegando essa medida dessa face com 45 aqui, o que vai acontecer será o seguinte: a gente vai separar em dois casos. Um primeiro caso é para essa altura variando de 0 até qual o valor de altura aqui. E aí fica fácil a gente descobrir da seguinte forma. Se eu tenho essa água aqui, na verdade ela foi até essa aresta. Aí criou essa camada. Eu posso até desenhar aqui, mas a ideia é desenhar mais acima. Mostrando aqui fica mais fácil a visualização. Então nós temos aqui a seguinte situação. Aqui temos um triângulo retângulo isósceles. A gente pode organizar da seguinte forma. Se aqui é 90 graus, e veja, se eu tenho aqui 90 graus e aqui 45 graus, com certeza aqui é 45 graus. E aí é óbvio, retas paralelas cortadas por uma transversal, aqui também 45. Conclusão, se aqui é 10, aqui também vai ser 10, porque aqui temos um ângulo de 45, então 10 centímetros. E aí dá para calcular essa altura limite aqui, que vai ser 5 raiz de 2. Por que 5 raiz de 2? Se eu tenho a medida da diagonal 10, com certeza essa medida é 5 raiz de 2. Como que a gente pode calcular? Também podemos usar o teorema de Pitágoras ou a parte da trigonometria, fazendo seno de 45 é h sobre 10. Ou aplicando Pitágoras, já que esse ângulo também é de 45, igual a este, triângulo aqui, retângulo isósceles, aqui também é h. Então, nesse caso, 100, 10 ao quadrado, é igual a h ao quadrado mais h ao quadrado. Portanto, 2h ao quadrado igual a 100. H ao quadrado igual a 100 sobre 2, que é 50. 50 pensaremos no 25 vezes 2. Raiz de 25 vezes 2, ou seja, 5 raiz de 2 centímetros. Esse é o limite para H. Então, teremos uma função que até fazer essa camada vai ter uma dificuldade nesse acréscimo de água. Por isso que a altura variando de 0, faremos aqui uma análise dessa altura variando de 0 até 5 raiz de 2, porque aí eu vou ter como base um triângulo retângulo isósceles com a profundidade aqui de 10. Vou tentar desenhar aqui, a gente vai ter o seguinte, veja, nós temos, quando a água, por exemplo, chegar até aqui, nós temos aqui essa linha paralela ao solo, novamente aqui, paralela, e aqui fechando. Veja, nós temos
esse triângulo retângulo isósceles. Então eu calculo essa área da base e multiplico pela altura. Esse é o volume que a gente tem quando a água já estiver chegando aqui nesse limite, formando essa primeira camada. A base é um triângulo retângulo isósceles. À medida que a água vai caindo, a gente deixa de ter um triângulo retângulo isósceles e passa a ter aqui um trapézio retângulo. Vou mostrar depois na figura. Mas para isso a gente precisa agora calcular essa altura que está ali variando de 0 até 5 raiz de 2. Eu vou apagar a parte que a gente não precisa, que é aqui. Vamos pensar aqui nos ângulos também a gente não vai precisar. Só para ficar a figura um pouco mais limpa. O que a gente pode pensar aqui? Apagar também esses ângulos. Aqui também é H. A gente pode pensar aqui nessa altura H sendo de verde. Então, se essa altura, vou apagar ali o 5, a gente já sabe que o limite é de 0 até 5 raiz de 2. Se eu chamar essa altura aqui de H, essa medida também vai ser H, por quê? Porque nós temos aqui 45, aqui também 45. E aí, com certeza, essa medida, que é o que a gente vai precisar, ela vale H raiz de 2. Vamos recordar lá que a diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Ou se não, aplica o teorema de Pitágoras. Essa medida eu vou chamar de x ao quadrado, é h ao quadrado mais h ao quadrado. Isolando o x vai dar h raiz de 2. E aí, esse vai ser o limite da água com essa situação. Se aqui é h raiz de 2, aqui também é h raiz de 2. Por conta do ângulo aqui de 90 graus, essa reta paralela, 45, 45. E aí, para calcular esse volume, ele vai estar variando em função de h. A gente calcula ele da seguinte forma. Esse volume em função de h vai ser a área desse triângulo retângulo isósceles, base h raiz de 2, vezes o próprio cateto h raiz de 2, dividido por 2. Base vezes altura sobre 2. É um cateto vezes o outro cateto dividido por 2. Essa, portanto, vai ser a área dessa base. E vezes 10, que é a profundidade. Então, eu estou calculando aqui, só para a gente poder se orientar, eu estou calculando nessa situação. Vou até desenhar novamente aqui. Eu estou calculando essa base e agora vezes altura. Eu não vou precisar desenhar toda a figura, mas ali fica mais fácil da gente enxergar. Então eu ainda tenho que multiplicar base vezes altura sobre 2, calculei a área da base. Agora vezes a profundidade, que é 10. Com isso a gente tem aqui a função definida para h, de h até 5 raiz de 2 centímetros, dentro desse intervalo. Eu vou ter aqui, esse 2 com 10 vai dar 5, simplificando. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, fica 2 vezes 5, 10, 10h ao quadrado. Portanto, esse vai ser o volume em função de h. Então, por exemplo, se o h for 0, substitui 0, o volume é 0. Se o h é raiz de 2 ao quadrado, a gente vai ter raiz de 2 ao quadrado, vai ficar 2 vezes 10, vai dar 20 o volume aqui, centímetros cúbicos. Se o h é 2 raiz de 2, então a gente vai substituir esses valores para encontrar esse volume. Até o limite, 5 raiz de 2. Veja, raiz de 2 ao quadrado é 2, 5 ao quadrado é 25, então 2 vezes 25, 50, 50 vezes 10, 500. Esse é o volume máximo que a gente tem formando aqui um triângulo, que é realmente um triângulo isósceles, que é um prisma com profundidade 10. Está pronto a nossa função, ok? Agora a gente vai avaliar daqui para cima. Muito bem. Para avaliar agora a variação de h de 5 raiz de 2 até
10 raiz de 2, vou preferir montar numa figura plana para facilitar o entendimento. Então, eu vou pegar essa figura plana, que a gente já tem a ideia dela, e a gente precisa definir aqui um ponto qualquer, onde eu vou ter essa altura h, porém, ela tem que ser superior a 5 raiz de 2 e menor que 10 raiz de 2. A primeira função quadrática que a gente obteve, ela é 10h ao quadrado, e aí a altura vai variar de 0 até 5 raiz de 2. Agora, essa nossa altura varia de 5 raiz de 2 centímetros até 10 raiz de 2. Aqui eu posso pôr igual, aqui não, porque a função anterior já tem 5 raiz de 2. Então, temos aqui essa altura h. Vou fechar aqui com essa situação. Veja, o que a gente acabou formando aqui para essa base? Acabamos formando um trapézio retângulo. E aí, como calcular o volume desse líquido? É a área da base, que é esse trapézio, multiplicado pela profundidade, que aí a gente teria que voltar no desenho do prisma, vezes 10 da profundidade. Mas aqui nós não temos as medidas para montar essa função. Então, esse h, por exemplo, aqui ele vai variar. Quando ele estava, suponhamos, vou pontilhar para ficar mais fácil de vermelho, quando estava aqui, esse h era 5 raiz de 2. E quando ele era 5 raiz de 2, a gente tinha aqui um triângulo retângulo isósceles. Agora nós já temos um trapézio. Como que a gente vai organizar esse trapézio? Vou pensar aqui então na seguinte situação. Vou fechar aqui novamente, para a gente organizar essa ideia, que também é bem parecida com a anterior. Se aqui é h, com certeza absoluta, aqui também é h. Porque aqui, sendo 45, aqui também é 45. E aí, qual vai ser essa medida? Vale h raiz de 2. Então, eu tenho que aqui é h raiz de 2. É a diagonal de um quadrado de lado h. Ou aplico o Pitágoras, chamo de x. X ao quadrado é h ao quadrado mais h ao quadrado. Outro detalhe importante. Se a gente fechar, por exemplo, aqui, e é aqui que a gente vai organizar a nossa função. Essa medida sendo 10, aqui também vale 10. E aí, como eu tenho aqui também um triângulo retângulo isósceles, que essa medida da água, a água só fica em linha reta, paralela ao solo. Aqui formando 90 graus, então esse ângulo é 45 e esse também 45. Se aqui é 10 centímetros, com certeza aqui também é 10 centímetros. Então, eu vou puxar aqui 10 centímetros, e aí sabemos que tudo isso aqui é h raiz de 2. Pergunto, quanto vai ser essa medida? Vamos pensar em verde. Quanto vai ser essa medida de verde? Que também é a mesma dessa. Vai ser h raiz de 2 menos 10. Então, vou trazer para cá tudo h raiz de 2 menos 10, que é a mesma medida dali. Pronto, agora a gente já está preparado para calcular essa área desse trapézio. E para calcular o volume, eu acho a área desse trapézio em função de h e multiplico pela profundidade 10. Porque 10 vai ser a profundidade desse prisma. Muito bem, então primeiro a área. Já podemos ir direto no volume em função de h, lembrando que esse h vai estar preso aqui no intervalo de 5 raiz de 2 até 10 raiz de 2 centímetros. Muito bem. Base maior, então, base maior, h raiz de 2, mais base menor. A base menor vai ser h raiz de 2 menos 10. H raiz de 2 menos 10. Vezes altura, 10 dividido por 2. Essa vai ser a área da base, vezes a profundidade, que a gente sabe que é 10. Com isso, simplificando 10 vezes 10,
100 por 2, 50. E aí, esse volume em função de H vai ficar 50, que multiplica 2H raiz de 2 menos 10. Vamos passar para cá. Volume em função de H, variando obviamente de 5 raiz de 2 até 10 raiz de 2. A distributiva 50 vezes 2 dá 100 raiz de 2H. 100 raiz de 2 vezes H menos 50 vezes 10, 500. Essa, portanto, vai ser a função definida do volume desde que H comece a crescer de 5 raiz de 2 até o máximo, que é o valor de H, 10 raiz de 2. Está ali a função, uma função afim, ou seja, polinomial do primeiro grau. Então veja, a função anterior, que a gente viu que é de 0, H igual a 0 até 5 raiz de 2, é uma função quadrática. Como é que a gente interpreta isso? A gente interpreta da seguinte forma. À medida que o líquido vai caindo, ainda não temos uma camada formada. Então há uma dificuldade de construir essa camada. Por isso que a gente vai perceber que a gente vai ter uma função quadrática com cavidade voltada para cima. Lembre que aqui a reta, ela passa acima, ou seja, a inclinação de uma reta, nesse caso, ela é maior do que a da própria parábola. Essa vai ser a ideia. Só que quando atinge essa base, essa camada já formada, o incremento que a gente vai tendo aqui é de paralelogramos, ou seja, base que será paralelogramo multiplicada pela profundidade. Então, esses paralelogramos, que serão os incrementos à medida que a altura aumenta, essa altura vai ser proporcional aqui ao volume. Se eu aumento, por exemplo, 1 centímetro, o volume vai ser definido por esse aumento de 1 centímetro. Se eu dobro essa altura, esse incremento vai fazer o volume dobrar, aquele incremento. Mas vamos mostrar isso no gráfico. Para finalizar a nossa questão, a gente já tem, inclusive, já coloquei aqui definidas as funções. Nós já encontramos anteriormente que V em função de H é 10H ao quadrado, lembrando que, nesse caso, o H está variando de 0 até 5 raiz de 2, é uma função quadrática. Pegamos os valores iniciais ali, V de 0. Se H é 0, substitui 0. 0 vezes 10 é 0. Então, nesse caso, já temos aqui o primeiro ponto. E essa dimensão dada, ou seja, essa escala dada na questão, acho que não fez muito sentido. Por quê? Porque se a gente calcular o valor de H igual a raiz de 2 ao quadrado, 2 vezes 10, 20. Então, em raiz de 2 eu vou ter que marcar 20. Veja, eu tenho dificuldade de fazer isso. Então, qual é a estratégia? Pegar o limite, que é 5 raiz de 2. Se o H é 5 raiz de 2, 5 raiz de 2 ao quadrado vai dar 25 vezes 2, 50. 50 vezes 10, 500. Então, quando for 5 raiz de 2, aqui vai ser 500. Aqui eu vou construir uma função, uma parte de uma função quadrática, que a gente pode fazer assim. E a inclinação aqui a gente vai ter que fazer com os valores definidos, raiz de 2, depois 2 raiz de 2, 3 raiz de 2, 4 raiz de 2, até chegar em 5 raiz de 2. A partir daqui já vai ser uma reta, porque a função ela vai ser uma função afim, polinomial do primeiro grau. Só que eu não posso substituir, por exemplo, nesse H0, raiz de 2, 2 raiz de 2. Só posso começar a substituir a partir de 5 raiz de 2. Então vamos pegar o 6 raiz de 2. Se eu pegar 6 raiz de 2, vezes raiz de 2 vai dar 12. 12 vezes 100, 1.200, menos 500, 700. Então, para 6 raiz de 2, o resultado é 700. Veja que nem tem aqui na nossa escala aqui, que foi dado o gráfico pela OBMEP. Mas nós podemos pegar o valor máximo, 10 raiz de 2. Multiplicando 10 raiz de 2, substituindo primeiro em H, 10 raiz de 2 vezes raiz de 2, vai dar
2 vezes 10, 20. 20 vezes 100, 2.000. 2.000 menos 500, 1.500. Então, para 10 raiz de 2, esse volume será 1.500. Nesse caso, a gente já consegue construir uma reta, já que é uma função afim, polinomial do primeiro grau, que está aqui definida desde 5 raiz de 2 até 10 raiz de 2. Por exemplo, a bolinha aqui seria aberta, mas quando eu já tenho uma bolinha fechada de 0 até 5 raiz de 2, a bolinha fechada, a união com a bolinha aberta, acaba dando uma bolinha fechada. Está aí, então, uma situação que muitos poderiam fazer uma única reta, mas por que está acontecendo essa situação? Primeiro que a gente provou que é uma função quadrática através das relações ali do ângulo 45 graus e aquela diagonal de um quadrado de altura h. H vai ser variável de 0 até 5 raiz de 2. Então o que eu tinha explicado antes é que à medida que o líquido vai caindo, ainda não se formou aquela camada. A camada se forma quando a aresta ali da base é atingida. E aí eu tenho o limite para formar um triângulo retângulo isósceles como base de um prisma, mas que não está apoiado no solo. Multiplico pela altura, eu acho esse volume máximo, que esse volume máximo vai ser 500. Então ele vai variar de 0 até 500. E esses valores que eu for substituindo ali, eu vou ter valores aqui que não está no nosso gráfico. E depois, à medida que ele ultrapassa essa altura de 5 raiz de 2, vai acontecendo incrementos de paralelogramos. Na verdade, o conjunto me dá um trapézio retângulo. E aí, esse H de 5 raiz de 2 até 10 raiz de 2, o crescimento é linear, esse incremento de altura. Uma reta representada por esse gráfico. Ok? Com isso a gente finaliza essa questão. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.